bem, Jeremias, vamos agora a mais uma entrevista. E o Jornal da Rede Alesp vai agora de entrevista e vamos conversar agora com Altamiro Carvalho. Ele é assessor econômico da FEComércio São Paulo e nos fala sobre o comércio varejista, que fechou 114.359 vagas formais de trabalho. Pois é, setor muito afetado. Bom dia, doutor Altamiro Carvalho. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, o prazer é meu. Doutor, a FEComércio divulgou dados que nos primeiros 7 meses de 2020, o comércio varejista fechou 114.359 vagas de emprego. Ou seja, para quem nos ouve, qual foi o impacto da pandemia neste número e como vocês avaliam esse cenário, por favor? Olha, na realidade, o cenário é grave, é um contingente que representa 6% de toda a força de trabalho que nós tínhamos no varejo no final de 2019. Ele reflete, obviamente, o fraco desempenho do faturamento varejista ocorrido ao longo desse início de ano, desses 7 meses. Nesse mesmo período, nós tivemos as vendas varejistas despencando só no estado de São Paulo, algo em torno de 11 bilhões e meio de reais a menos do que em 2019. 11 bilhões e meio significa algo ao redor de 3,3% de todo o faturamento varejista, que se deu de forma bastante distinta entre os setores, ou seja, nós tivemos setores que foram bastante prejudicados, como foi o caso de vestuário, tecidos e calçados, que desses 114 mil responderam por 45 mil empregos a menos, e que mostrou no primeiro semestre uma queda de 33% em relação ao ano passado, uma queda, portanto, histórica. Ao lado de setores que tiveram, apenas 3 setores conseguiram mostrar algum resultado no primeiro semestre, que foram os materiais de construção, as farmácias e perfumarias e supermercados. As 3 atividades consideradas essenciais e que não tiveram suas atividades, suas operações paralisadas pela pandemia. E, enfim, o quadro do primeiro semestre no estado de São Paulo foi bastante preocupante, seja em número de faturamentos, seja em número de empresas. Nós estamos falando aí estimando algo em torno de 65 mil empresas a menos que não irão reabrir já nesses próximos meses, quer dizer, já estão fechadas, e que tende a aumentar até o final do ano, quando se tiver a reabertura plena das atividades, se tiver uma contabilidade mais exata do que de fato ocorreu com todo o segmento varejista de São Paulo. O senhor falou em 65 mil que fecharam as portas e não devem reabrir, é isso? Isso no primeiro semestre. No primeiro semestre, a gente tem uma expectativa de 65 mil empresas a menos do que... no primeiro semestre são 40 mil, 65 mil até o final do ano, que não reabrirão as portas, pelo menos não com os administradores atuais. E o que é um número muito preocupante, seja em tanto quanto na estrutura do varejo, pois a maioria dessas empresas, com absoluta certeza, são de porte menor, com baixa estrutura, ou seja, micro, pequenas e médias empresas que não conseguiram resistir tantos meses sem faturamento, seja no número de empregados, que deve atingir algo em torno de 400 mil pessoas até o final do ano. Nós já temos no estado de São Paulo algo em torno de, como você disse, 114 mil formais, mais por volta de 80 mil informais, que perderam a sua ocupação. Até o final do ano, esse número nós estimamos algo ao redor de 400 mil pessoas a menos só no estado de São Paulo, em termos de pessoal ocupado com a atividade varejista. Altamiro, bom dia. Quem está falando aqui é Lilian. Agradecer mais uma vez o senhor de estar participando aqui do nosso Jornal da Rede Alesp e trazendo informações para nós e para o público. Altamiro, a eliminação dos postos de trabalho é a maior dentro dos últimos 3 anos. Eu queria saber de você se, além da pandemia, teve outros fatores que ocasionaram esse aumento do desemprego. Olha, no nosso entendimento, não, porque, na realidade, o comércio vinha já há 2 anos e meio numa trajetória ascendente de vendas,
aqui no estado de São Paulo. Tanto que o Natal de 2019 foi o melhor Natal já registrado pela FEComércio em todos os tempos. Ou seja, nós vínhamos numa expectativa de crescimento muito elevado, com todos os índices antecedentes de confiança, tanto de empresário quanto de consumidor, bastante positivos. Havia uma intenção de contratação de funcionários muito grande por parte do varejo. Nós temos esse índice, a intenção de expansão do comércio, seja de estoque, seja de contratação de funcionários, e todos os índices em dezembro apontavam para uma melhoria na contratação de pessoal. Tanto que em janeiro e fevereiro a média de crescimento do varejo paulista, foi pré-pandemia, foi de 7,5% no primeiro bimestre, antes de se decretar a pandemia. Portanto, essa queda deveu-se exclusivamente ao fechamento das atividades, às medidas de restrição de circulação, isolamento social. Todas essas medidas em conjunto foram decisivas para que houvesse uma reversão dessa tendência de aquecimento das vendas que a gente já vinha observando há 2 anos e meio no varejo paulista. E, Otamiro, você disse, né, que o Natal de 2019 ele foi um grande sucesso no comércio varejista. O que vocês esperam para esse ano? Você acha que esse ano, esses 6% que perderam os postos de trabalho, conseguem um serviço temporário no final do ano? Olha, o último trimestre ele é o decisivo para o varejo em todo o Brasil, não apenas em São Paulo. Em São Paulo, em especial, ele é muito forte, o último trimestre. Nós temos alguns fatores que a gente tem que considerar. Primeiro, a redução do auxílio emergencial, que foi decisivo para que houvesse uma mitigação dessa queda. Nós temos o cálculo, quer dizer, o primeiro semestre fechou com uma queda de 3,2%. Não tivesse havido a injeção do auxílio emergencial, essa queda seria de 5,3%. Então, ele é bastante importante. No último trimestre, ele vai ser reduzido à metade. No último trimestre também, tradicionalmente, as vendas elas se elevam em função do 13º salário, que, por sua vez, é função da renda. Ou seja, quanto maior a renda, maior o 13º, maiores as vendas. Este ano, a grande parte do 13º salário já foi antecipado para os aposentados, por exemplo, e para algumas categorias privadas. Então, nós temos, atuando negativamente, a redução do auxílio emergencial e a antecipação do 13º com uma renda menor. Então, as expectativas de um crescimento, de recuperação desses 6% de pessoal ocupado, ela é pouco provável. Talvez a gente tenha algum alento, porque é tradicional desse período de final de ano, que haja um número maior de contratação de pessoal para atender essa demanda, mas não nos níveis que sejam suficientes para que haja absorção de todo esse pessoal que foi desligado e que deixaram de se ocupar com a atividade varejista em 2020. Estamos conversando com o Altamiro Carvalho, economista e assessor econômico da FEComércio São Paulo, que está nos dando um panorama aí que é estimado números bem terríveis aqui, perca de 400 mil empregos no estado de São Paulo até o final do ano no setor de comércio, né, atingindo durante este ano 65 mil empresas. Altamiro, eu queria que você falasse um pouco da atuação da FEComércio, né? Vocês têm uma interlocução com os sindicatos, como é que funciona a FEComércio? Tem uma interlocução com o poder público? Como é que vocês têm agido para ajudar esse comerciante e como é que tem sido essa interlocução aí com o setor público? A FEComércio ela tem uma capilaridade institucional muito forte, muito grande, e ela interage não apenas com os sindicatos que compõem o quadro diretivo da FEComércio, todos os sindicatos varejistas, todos os sindicatos de turismo, bens e serviços de São Paulo, como também com as empresas. Nós temos vários conselhos temáticos onde são ouvidos e discutidos temas de interesses de vários segmentos, como comércio eletrônico, atacadista, turismo, uma série de conselhos onde esses temas são debatidos exaustivamente, e temos também toda uma política de advocacy, que é a ligação entre os pleitos do segmento empresarial
de serviços e de comércio junto ao setor público. Ou seja, há uma interação completa, todo o círculo. A federação ela age como um intermediário entre os empresários e o setor público. Além disso, a FEComércio ela disponibiliza uma série de webinários, seminários e uma base de dados muito importantes de direcionamento e de informação para todos os empresários. Nós produzimos hoje 14 pesquisas mensais, só de investigação em todos os segmentos, seja de empresários, seja de consumidores, seja de perspectivas de serviços, avaliação do comportamento varejista, do comportamento dos serviços na cidade de São Paulo, índices de confiança, índice de expectativa, intenção de consumo, uma série de índices e de pesquisas que dão um cenário de orientação e de norteamento de gerencial para os empresários paulistas dessas áreas. Altamiro, você acabou de falar, né, sobre esses índices que vocês têm mensalmente. Qual que é a expectativa para 2021? Olha, nós temos hoje um desafio enorme, porque este ano ele é o ano fora da curva em todos os sentidos. E todas as projeções, elas são baseadas num comportamento histórico. Isso é inevitável. Qualquer modelo que a gente tem, todo modelo que existe hoje, se baseia num comportamento passado para que você possa ter uma tendência futura. Esse ano, ele é extremamente inédito, ele é sem precedentes, e ele não permite que a gente tenha uma visão clara do que ocorre, do que vai ocorrer em 2021, porque além das variáveis de conhecimento daquilo que ocorreu de fato, que demora um tempo para a gente saber exatamente qual foi o dano causado em todos os segmentos econômicos no pós-pandemia. Aliás, nós temos que lembrar que sequer a abertura das atividades econômicas está sendo plena, quer dizer, ainda há o segmento de serviços, está bastante fechado ainda, nenhuma região do estado de São Paulo ainda está na zona com índice verde, ou seja, trabalhando ainda contingenciada por horários. Ao mesmo tempo, nós temos elementos que irão decidir o que ocorrerá com o varejo em 2021, que são as reformas, tanto administrativa quanto tributária, que terão certamente um impacto decisivo sobre a eventual retomada e a trajetória das vendas em 2021. Nós não temos ainda nenhum tipo de prognóstico para esse ano em vista da conjunção desses fatores que são absolutamente imprevisíveis. O que se sabe é que dificilmente teremos uma retomada em padrões muito elevados, ou seja, a retomada tende a ser lenta. Os índices comparativos em 2021 tendem a ser superiores ao de 2020, em função de ser uma base extremamente fraca. Nós estamos com quedas bastante agudas, por exemplo, de se esperar que o segmento de vestuário mostre algum tipo de... Alô, acho que tivemos problemas de conexão, já ele está voltando, né? Pois esse tema, Lília, é muito interessante, é drástico, né? 400 mil vagas é o que a FEComércio estima de perda só de vagas aqui na capital paulista. Pois só aqui na capital paulista. E atingindo aí 65 mil empresas. Então, a retomada toda, por isso que é sempre bom entender, ele estava falando da questão da reforma administrativa, enfim, que esse é um esforço de toda a sociedade, né? Aqueles que podem manter os seus funcionários, tentar manter, enfim, porque é um impacto social muito grande. Mas parece que a gente já tem o Já está ele de volta. Altamiro? Oi, eu só estou no som. Só um segundinho, por gentileza. Sem problema algum. Estamos aí na era aí da internet, todos os dias todo mundo conversando via internet e a comunicação às vezes falha, mas o importante é que o conteúdo que ele nos passou é muito importante. E eu quero até emendar nessa próxima questão, Lília, saber um pouco mais do que a FEComércio tem feito por esses comerciantes, né? Nessa interlocução. A gente sabe que alguns dos comerciantes que
migraram assim para o digital e conseguiram entregar seus produtos digitalmente, né? Estão conseguindo sobreviver. Mas e a gente, você acha que também tem conversado, você viaja também, é triste a gente Sim, conversar com sim, pessoas, sabe, de academia, de pequenos comerciantes, a gente às com vezes numa roda de certeza. conversa fala, fechei. Segurei um mês, segurei 2 meses, não consegui mais, né? Então, assim, e a gente espera muito que essa retomada seja bem profícua, bem importante. E vamos ver se a FEComércio também pode ajudar. Nós temos também o sindicato, no caso dos empregados também, aqui em São Paulo, que faz um trabalho bem interessante junto o sindicato dos comerciários. Eles fazem treinamentos para os entrevistados, mas vamos voltar então, que Vamos agora lá? temos reconectado o nosso entrevistado. O Jornal da Rede Alesp está falando agora com Altamiro Carvalho, que ele é assessor econômico da FEComércio São Paulo e está nos falando sobre o comércio varejista, que fechou 114.359 vagas formais de trabalho. Altamiro? Oi, Oh, vocês estão me ouvindo? sim, sim, pode continuar seu raciocínio, Altamiro, estamos te ouvindo sim. Eu perdi o fone de ouvido, eu estou falando no microfone Não tem normal, nenhum tá? problema, a gente está vendo o senhor perfeitamente e ouvindo também. Eu só queria emendar um pouquinho, Altamiro, dentro daquela perspectiva do que a FEComércio tem feito junto a esses comerciantes, né? Vocês têm as pesquisas, existem cursos, e eu queria saber também qual é o comerciante que tem sobrevivido, aquele que tem migrado, nem todos podem, para as questões digitais, poder fazer a entrega dos seus produtos utilizando o e-commerce, enfim. Qual é o recado que o senhor tem para esses comerciantes? Olha, eu posso dizer que o comerciante ele exercitou toda a sua criatividade, excedendo todas as expectativas, inclusive da FEComércio, na sobrevivência durante esse período mais agudo da crise. Ou seja, eles tiveram ações, inclusive de intercâmbio entre eles mesmos, entre os próprios concorrentes, de troca de mailing, de fazer entrega conjunta, de fazer mixagem de estoques, ou seja, se eu não tenho um produto para atender, eu peço do meu concorrente e cedo ao meu concorrente o que ele não tem. Ou seja, o empresário ele se valeu de todos os recursos possíveis e imagináveis para poder sobreviver a uma ausência abrupta de receita nesse período. Ao lado disso, foram tomadas todas as medidas de inserção. Houve uma inserção muito grande no comércio digital, no e-commerce, naquelas atividades onde isso é possível, outras não são, né? Mas aonde foi possível, houve um aumento muito grande de empresas participando, seja através de plataformas próprias, seja através do marketplace. Houve contratação de pessoas para entregas, divulgação intensiva de entregas nas redondezas por parte de determinados estabelecimentos, dando conhecimento que as atividades, embora não estivessem abertas, estavam funcionando e entregando, dando telefone, ou seja, tentando se aproximar do consumidor de todas as formas possíveis. Agora, evidentemente que uma contingência desse tamanho, ou seja, onde você não pode abrir suas portas, onde o seu capital de giro se degrada a cada dia que você não tem receita, limita muito as ações para você poder evitar um dano maior. Né? Quer dizer, eu não tenho receita, mas meus custos fixos, muito embora negociados à exaustão, na sua maioria, como o caso de negociação entre inquilino e proprietário, como o caso de tomada de crédito em condições melhores do que no período anterior, prorrogação de dívidas, negociação de dívidas, tudo isso foi intensamente utilizado e orientado pela FEComércio naquilo que era vantagem, que não era. Acho que foi só a FEComércio ela intercedeu para que houvesse a prorrogação de tributos nesse período, por um período maior, não de 3 meses, sim 6 meses, para alguns casos. Enfim, houve todo um arsenal de medidas, solicitações e alternativas que foram intensamente utilizadas por todo o varejo, e a FEComércio acompanhou de perto, e acompanha até agora de perto, todo o movimento que se tem no setor varejista, no setor de serviços, para que haja um dano o menor possível até a saída completa desse cenário que está sendo bastante difícil para o segmento varejista.
Altamiro, eu queria que você comentasse um pouquinho também de um projeto de lei recentemente aprovado aqui no Parlamento Paulista que cria o Código de Defesa do Empreendedor. É um projeto que ainda está sendo encaminhado ao governador para sanção ou veto, mas eu queria que o senhor comentasse, ele é muito voltado à questão do microempreendedor, né, para que seja incentivada essa atividade. É muito voltado também para a desburocratização, para a abertura e encerramento de empresas, né? Então, eu não sei se o senhor tem conhecimento desse projeto, que é de autoria do deputado Sérgio Vitor, do Partido Novo, Ricardo Melão, também do Partido Novo, e deputado Itamar Borges, do MDB. Então, eu queria que o senhor fizesse algumas considerações, neste momento, se é importante estar na lei esse tipo de regramento para facilitar aí a vida do empreendedor. Com absoluta certeza. Uma das demandas dos pleitos mais recorrentes da federação, não de agora, mas há décadas, é a simplificação dos negócios. É muito complexo você atuar nos negócios no Brasil. Quer dizer, a quantidade de normas, de procedimentos, tanto para abertura quanto para fechamento de empresas no Brasil, é extremamente hostil ao empreendedorismo, tanto em São Paulo quanto no Brasil, tornando o país um dos piores em termos de fazer negócio, de dificuldades e burocracia de negócio. Então, todos esses projetos que estão sendo levados a cabo, visando a simplificação do procedimento e da atuação das empresas, se mostra fundamental, principalmente para micro, pequenas e médias empresas, que elas não podem contar com a mesma estrutura de uma grande empresa, até para recolher impostos. Nós temos dados já de algum tempo do InBusiness em que se tem que as empresas levam praticamente 2.000 horas por ano apenas para cumprir as exigências burocráticas para recolher imposto. Além de uma carga tributária gigantesca, extremamente complexa e que é aplicada de forma generalizada. Evidentemente que você tem os regimes excepcionais, como o Simples Nacional, Simples Estadual, mas eles ainda assim não conseguem dar a simplificação necessária que a atividade exigiria para se tornar mais ágil, mais competitiva e menos custosa ao empreendedor. Então, esses projetos, a federação vê com muito bons olhos, atua diretamente na Assembleia, colocando as suas posições, as suas sugestões de aprimoramento, onde é que realmente existe problemas sérios que necessitam de uma solução urgente de simplificação, porque nós temos um espírito empreendedor elevadíssimo. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, a despeito de toda essa legislação complexa e custosa para quem quer empreender no Brasil. Há que se ter uma legislação muito simplificada, há que se ter o menor nível de exigências possíveis, como no caso, por exemplo, você precisar esperar durante 3 meses antes de abrir por um certificado, um habite. Por que não se permite a abertura da empresa antes de determinadas licenças? E se depois não se cumprir essas licenças, que se feche o estabelecimento. Mas se parte do princípio que a pessoa já está errada desde o início. Então, esse tipo de entrave ocorre no dia a dia das empresas, né? Você precisa ter uma série de normas, de procedimentos que acabam custando muito caro, porque necessitam alocar mão de obra só para cumprir a burocracia de operação, que acaba onerando de forma bastante incisiva os empresários. Então, todas as ações que estão em tramitação visando a simplificação dos negócios, a agilidade dos negócios, está sendo muito bem-vinda pela Federação do Comércio. Então, já fica aqui o convite para o senhor participar de um programa aqui com a gente, Ideias e Debates, para falar desse projeto e para falar da simplificação, porque acho que esse projeto precisa ser muito debatido e entendido por todos. Senhor Altamiro Carvalho, economista e assessor econômico da FEComércio São Paulo, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço, um bom dia a todos.